Nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa apenas, mas a gente vai dar uma deixa, se for permitido pelo Senhor. Nós vamos falar um pouquinho por que nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu não sei se todos vocês já fizeram isso, e não sei se haverá alguém hoje à noite que deseja fazer, mas como igreja e pastores, nós precisamos ensinar você. E é bom que eu e você, que já passamos por isso, já fizemos todo esse trâmite na vida espiritual, que nós venhamos a lembrar de tudo aquilo que aconteceu conosco e o quanto é importante nós voltarmos e nós entendermos os planos do Senhor, até porque nós temos família, nós temos alguém da nossa família que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e é bom nós lembrarmos e começarmos a orar a esse favor por estas pessoas, e até mesmo aqueles que estão fora da presença de Deus, possam lembrar de tudo aquilo que já passou com isso. Então eu gostaria de ler para você em João capítulo 3, do versículo 1 ao 5. É muito importante nós entendermos isso. E havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então nós precisamos entender o significado disso. O Senhor, ali Jesus, ele está dizendo que é necessário nascer de novo. É necessário que nós venhamos nascer da água e do Espírito. Mas para que nós venhamos a entender, quem não conhece sobre isso, e nós que conhecemos, vamos lembrar a surpresa da pastora Thaís. Ai, que delícia! Ai, que delícia, né? Como é bom ser amado, né, gente? E bom ser demonstrado, isso é muito bom. Vocês viram? Surpresa! Que delícia! E nós precisamos entender o porquê precisamos aceitar Jesus Cristo. Mas para isso, nós vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós vamos voltar lá no início, bem em Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e ao 28. Vou fechar a Bíblia. Deixa eu pôr aqui, isso. Vamos lá, olha só. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou.
Então Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Não, só até ali o 28. E veja só, aqui Deus, Ele traça toda a trajetória do homem. Ele cria o homem, Ele cria a mulher, e Ele cria para que o homem passe a adorá-lo e amá-lo. Então nós precisamos entender isso. Porém, nós sabemos que a serpente, claro que Satanás entrou na serpente, semeou dúvida no coração do ser humano, nada mais, nada menos, para destruí-lo. Então ele sabia exatamente por que ele criou essa dúvida. Porque no jardim do Éden, o Senhor colocou duas árvores. Uma, a árvore da vida, e a outra do conhecimento do bem e do mal. Não é da maçã. A maioria, quando ensina, ou a gente entende por aí, vê algumas coisas, não é maçã. Ninguém sabe o nome do fruto era. A gente não sabe que gosto, não sei nada sobre isso. Porque a única coisa que a Bíblia nos traz é que essa árvore tinha o fruto do bem e do mal, e que o homem naquela árvore não podia comer. Ele podia comer de todo o resto, mas daquela árvore jamais. Então a serpente levou Eva a comer, Eva leva Adão também a comer, e nesse caso acaba o ser humano desobedecendo a Deus, e por isso eles foram expulsos do paraíso. Então vamos ler lá rapidamente em Romanos 3:23, que nós precisamos entender algumas coisas aí. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então todos nós, a partir de Adão e Eva, nós nascemos no pecado. Não era para ter sido assim, mas foi assim que aconteceu. Então diz que o ser humano foi destituído da glória de Deus. E nós precisamos nos voltar para isso, e nós precisamos entender que nós acabamos de cantar que o Senhor virá nos buscar, nós acabamos de falar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas queridos, nós precisamos entender que existe um processo, e esse processo ele precisa ser respeitado, ele precisa ser obedecido. Por quê? Nós passamos a viver sobre o domínio do diabo. Como assim? Porque nós estamos no pecado. Nós nascemos no pecado. Aliás, nós nascemos no pecado. Então, foi justamente por isso que o mundo, passa por tudo que está passando. Porque Satanás, ele trabalha muito aqui. Mas como assim, irmãos? Nós precisamos entender que tudo existe um plano, e que o nosso Senhor, Ele fez de tudo para que eu e você ganhássemos a salvação. Então, esse mundo aqui que nós vivemos, a partir do momento da desobediência de Adão e Eva, sobrou aí para a gente. E como resultado do nosso pecado, nós merecemos a ira e o julgamento de Deus. Pesado, não é? É pesado. Mas vamos lá ver em Romanos 6:23. E nós vamos entender que a partir desse momento, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós entendemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos tirou a glória do Senhor. Eu não estava lá, mas assim é a Escritura.
Então foi nos tirado isso. Os nossos pais, vamos dizer assim, eles pecaram. O Senhor tinha dado para eles tudo, absolutamente tudo. Hoje eu ouvi uma palavra da pastora Camila Barros, e ela dizia assim: era para a gente andar assim, era para a gente andar assado, não precisava disso, não precisava daquilo, mas nós hoje precisamos reconhecer Jesus Cristo, nós precisamos viver, nos foi tirado, mas Deus nos amou tanto, Deus quis tanta coisa, Deus desejou tanto a nossa presença, Ele nos criou para adorá-lo. Eu fui criada para adorar a Deus, você foi criado para adorar a Deus, eu fui criada para amar a Deus, e você foi criado para amar a Deus. E Deus havia preparado tudo para nós. Deus havia feito um plano maravilhoso. E este plano foi destruído pela serpente. A serpente, com certeza Satanás entrou na serpente, porque ela era um animal. E ela sagazmente, ela induziu, ela convenceu, colocando dúvida no coração de Eva, dizendo: pode comer sim, pode fazer sim, porque o que ele não quer é que você saiba, ele quer que você fique ignorante. Isso eu só estou conjecturando, viu, gente? Colocando palavras a mais aqui. Mas eu imagino que, nós imaginamos que é mais ou menos uma coisa parecida com isso, para que nós não tivéssemos mais o direito a estar na eternidade e a viver aquilo que o nosso Senhor havia projetado para nós. Mas nós percebemos que o nosso Deus, Ele não desistiu de nós. Ô Tiane, coloca de novo para mim Romanos 6, 23. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Porque veja só, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos que Ele não desistiu de nós. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas em Deus, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos vida eterna. Queridos, nós precisamos entender que existe eternidade. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos aceitar e nós precisamos não desistir das coisas de Deus, das coisas do Senhor, não desistir. Por quê? Porque existe céu e existe inferno. Isso é uma realidade. Assim, da mesma forma, como quando o Senhor diz assim, que quando o filho honra o seu pai, honra a sua mãe, ele acrescenta, você sabe o que ele acrescenta? Dias. Quando há desonra, se ele acrescenta dias. Quando nós honramos, o que acontece quando nós não honramos? Ele tira. Então, meus queridos, vocês que são filhos, como eu sou filha, mas meus pais já não estão mais aqui, mas mesmo assim, eu ainda dedico honra a eles. A mesma coisa está aqui. Nós precisamos ver que nós precisamos entender o que é a verdadeira vida em Jesus. Não é vir à igreja apenas, não é assistir um culto apenas, não é fazer uma oração, mas é nos entregar a Ele. Aonde estivermos, Ele vai estar conosco, e nós vamos ser testemunhas vivas do nosso Senhor. É aonde eu estiver, aonde eu vou com o Filho, para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos vida. E quando falamos em vida, nós temos direito à eternidade,
Nós temos direito de viver o que muitos não vão viver. O Senhor está falando conosco nessa noite que muitos não vão ter mais esse direito, porque não quiseram, infelizmente, partiram daqui. E já foi o tempo. Assim diz a palavra. Então, meus queridos, hoje é dia de pararmos e analisarmos a presença do Senhor, a palavra de Deus. Veja só, lá em Colossenses 1:13. Glória a Deus, igreja. Queridos, ore pela sua família. Ore pelos seus. A necessidade de nós orarmos por essa conversão, para que eles encontrem Jesus e para que eles entendam o quanto é importante nós vivermos essa vida. Veja lá, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Olha a importância disso. Nossa, vou repetir. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Oh, glória a Deus! Oh, Espírito de Deus. Queridos, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós enfrentamos tudo. Por isso que muitas vezes, doendo, a gente permanece. E por isso que muitas vezes nós aconselhamos. Por isso que muitas vezes nós falamos, nós podemos estar sentados há mais de 20 anos num banco de uma igreja, mas tendo uma vida torta, não obedecendo a palavra de Deus, causando tristeza, causando confusão, intriga, fazendo com que a obra do Senhor não cresça, fazendo com que as coisas não fluam. E lá está a nossa culpa. E nós precisamos enxergar, nós precisamos ver. Então nós vemos que a partir desse momento, nós vemos que o Senhor é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador. Ele tem poder de nos tirar do domínio do diabo. Parece grave, parece algo tão distante. Não é. Não é, porque todos aqui têm um testemunho, todos aqui já vivenciaram alguma coisa, todos aqui já viram o poder do Senhor, todos aqui já puderam presenciar cura, milagres. O Senhor fala hoje, quando é amanhã já se cumpre. O Senhor fala no domingo, quando é no meio da semana já se cumpre. O que é isso? É Deus mostrando: eu estou com você, eu estou te ajudando, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que pode resolver todas as suas situações, sou eu que estou aqui. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso, que um dia nós aceitamos Jesus, que nós aceitamos esse Senhor maravilhoso, e que Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou das trevas, e Ele nos trouxe para a luz, e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Sabe, quando a gente for pecar consciente, nós precisamos lembrar que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele padeceu, que Ele saiu do seu trono, Ele saiu da sua glória, para morrer por nós, para que tivéssemos vida, e vida em abundância, e tivéssemos direito à eternidade. Nós precisamos lembrar, queridos, nós não podemos esquecer, porque é uma fraqueza imensa, é tudo muito difícil para nós, parece, mas nós conhecemos o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós, nós conhecemos o Deus maravilhoso que entregou o seu Filho, e a gente sempre faz essa pergunta, porque deve doer muito. Se dói, eu não sou mãe,
Mas eu tenho sobrinhos, e quando um fica doente, ou quando um passa por alguma situação, a alma da gente sangra. Imagine a alma de uma mãe. Será que você, conhecendo essa humanidade hoje, você tinha coragem de falar: filho, você precisa morrer por essa humanidade? Você teria essa coragem? A realidade é essa, nós não teríamos. Que isso, esse bando de doido aí? Aconteceu isso lá atrás, e ainda hoje a humanidade ainda não reconhece, não vê. Estamos sentados em igrejas e mais igrejas, mas não estamos vivendo de acordo como o Senhor deseja. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. A palavra do Senhor nos ensina. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos ver. Então vamos ler lá Romanos 10, 9. Então, como aceitar Jesus em meu coração? Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será? Olha o que precisa. Olha o que precisa. Só reconhecer. Não é sentir. Não é sensação. Veja só, é reconhecer. A palavra de Deus está dizendo assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será? Aceitar como verdade a existência de Deus. Quantos creem aqui que Deus existe? Levanta a mão. Quantos creem que Deus existe? Amém. Então tá, você crê. Quantos creem aqui que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar? Amém? Você crê? E por que você ainda não o aceitou? E por que você vive com o seu pé lá fora? Por que é difícil vivenciar a vida com Jesus? Você está dizendo que você crê, você está dizendo que é verdade, que Jesus é real, você está dizendo que Jesus ressuscitou, você está dizendo que Ele naquela cruz sofreu por você. Meus queridos, não perca tempo com esta vida. Aqui é para vivermos regaladamente? Sim. Aqui é para conquistarmos? Sim. Aqui é para isso mesmo. Nós, enquanto estamos aqui pregando, enquanto estamos aqui vivendo, porque o Senhor nos colocou aqui para isso, para pregar o Evangelho. E por isso que nós pregamos, é por isso que nós falamos. Isso de reconhecer, irmãos, não é uma sensação, não é sentir, é aceitar que Ele existe. Tem gente que fica: eu tenho que sentir primeiro. Tem que ser uma sensação. Não é. É crer. Se você crê que isso é verdade, se você crê que isso é a solução para a sua vida eterna, então nós temos que reconhecer Jesus. Nós precisamos aceitá-lo. É entender que Deus nos perdoou através do sangue de Jesus vertido na cruz. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, imediatamente Deus perdoa os meus pecados. Nós precisamos disso, de perdão de pecados. Precisamos parar de pecar consciente. Olha, às vezes eu falei: meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo isso, não é possível que eu soube disso. Porque nós pecamos todo dia, mas consciente. Você sabe que está errado e você continua fazendo. Então precisamos aceitar Jesus de verdade. Precisamos ser cristãos de verdade.
Deus não nos quer longe, jamais. Lembra lá no comecinho, que nós lemos em Gênesis, que Deus nos criou para adorá-lo e amá-lo? Está lembrado disso? Então o Senhor, Ele quer contato comigo, Ele quer contato com você. E às vezes somos coniventes com o pecado, porque somos pai, porque somos mãe, porque somos tios, porque somos avós. E às vezes nós somos coniventes com o pecado. Abençoa a minha família, mas a sua casa virou outro negócio. Quando que Deus vai operar na sua casa, irmãos? Se lá dentro acontece coisas que Ele não aprova. No trabalho, quantas vezes eu sou falso com o meu Senhor, não digo nem com os meus amigos, porque se eu estou sendo falso com os meus amigos, eu estou sendo primeiro com meu Senhor. Os dedão duros da vida. Eu estou sem óculos porque é para isso mesmo, viu? Ficar nublado. Nós precisamos de uma mudança. Jesus veio levar o castigo de todos os pecados e assim podemos voltar a ter um relacionamento pessoal com Deus para sempre. Lá atrás nós vimos em Gênesis que o Senhor nos criou para isso. Todo dia, Ele descia para falar. Ele tinha prazer de falar com Adão. Ele tem prazer de falar comigo e com você todos os dias. Ele tem prazer. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos? Que estamos tendo a oportunidade de viver todos os dias com o Senhor, de viver e falar com Ele, de ter intimidade com Ele. O Senhor, a palavra de Deus é confronto, irmãos. A palavra de Deus é isso que nós estamos falando hoje. Tem milagre? Tem. Tem bênção? Tem. Tem cura? Tem. Mas um dia, esse corpo aqui, ele não vai poder estar aqui. Ele vai precisar passar por um outro estágio. E nós vamos ser sepultados. E essa matéria vai acabar. Mas nós vamos continuar vivos. Nosso espírito, nossa alma. Então nós precisamos entender que não acaba aqui. Mas a gente também não tem o direito de voltar. Ao homem foi ordenado a morrer uma vez. Nós não vamos ficar vindo para consertar o que a gente não fez aqui. A Bíblia nos diz isso. E receber Jesus como nosso Salvador é uma das coisas que nós necessitamos. Basta nós aceitarmos Jesus, basta aceitar que Ele pagou o preço por nossos pecados e desejar ter uma amizade com Deus para sempre. Mas para isso, nós precisamos fazer duas coisas, ou dois atos. Veja só. Quero ler em João 4:5. João 4:5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Tinha dado... Não é isso, João? Ah, desculpa, Diane, desculpa.
Deus. Ô Gil, acha aí para mim. Confessar publicamente. É 4:5 que tá? É. Confessar. Agita aí. Confessar publicamente Jesus com a sua boca. Giane, abre para mim aí, João 1:9. Nossa, eu vê João 1:9. Deixa eu ver. Não. E nossa, eu vi bem então, hein? Veja só, nós temos duas coisas para fazer. A primeira coisa é confessar Jesus publicamente. Nós precisamos publicamente falar que nós aceitamos Jesus Cristo. Nós temos essa necessidade de confessar publicamente, de falar publicamente que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós precisamos também confessar com a boca, declarar que nós rejeitamos o pecado. Pior que eu li isso. Acho que eu anotei errado mesmo, mas eu li exatamente isso. Estamos dizendo... Está achando aí? Só aquele versículo que fala sobre confessar publicamente, aceitar Jesus publicamente. Qualquer um deles que você achar, pastor, que nós precisamos disso. Então, nesta noite, o Senhor está nos confrontando. E nesta noite, o Senhor está nos dando. Vê se não é 1 João. E nós precisamos aceitar Jesus, queridos. Lá na sua família. Não é isso. Mas tudo bem. Nós precisamos disso. A sua família precisa disso. Olha, quando você ouvir, quando você estiver perto de alguém, isso, mas, nossa, vou chegar em casa e vou ver isso. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai. Então, nós precisamos reconhecer o Senhor publicamente. É necessário falar: Senhor, eu te aceito. Eu te recebo, eu entrego a minha vida a Ti. É necessário. Por que é necessário? Porque são duas condições para vivermos aqui, entrarmos na família, pertencemos a partir, vamos pertencer à família do Senhor. É necessário confessar. E é necessário confessar com a sua boca, declarar que nós rejeitamos o pecado. Por que isso? O mundo espiritual e pessoas, principalmente o mundo espiritual, ele precisa entender que você não tem mais parte com ele, que você não vive mais com ele. Ele precisa. Porque ali, irmãos, acaba tudo. Acaba absolutamente tudo. Todos os laços, tudo aquilo que Satanás fez por você, destruindo a sua vida. Quantas vezes ele não tentou destruir a nossa vida? E se eu reconhecer ele em público, ele irá me reconhecer diante do Pai. Se eu declarar que eu não quero mais o pecado sobre a minha vida, que a partir de agora eu quero ser do Senhor Jesus, nós vamos ter uma vida diferente. Nós vamos ter algo extraordinário. Nós vamos viver plenamente para o Senhor. Sem isso, nós não vamos alcançar o céu.
podemos ser curados, podemos ter uma vida boa, mas não reconhecer Jesus, não pedir para Ele entrar, simplesmente só vir, sentar, cantar, não quer dizer que você tenha salvação. Ah, mas o que nos impede? O que nos impede? Estamos, como eu já disse, estamos dizendo ao mundo e a Deus que não queremos mais viver e ter o peso do pecado. Quando nós declaramos, não, o pecado não está mais sobre mim. Não está. Veja só, Giane, vamos ler lá em Atos 2:38. Ai, tomara que seja também. 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito. Já dá outra pregação: batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Por que nós insistimos para a igreja participar do culto, busca do Espírito Santo? Porque a necessidade, Ele está conosco, a necessidade de ouvirmos. Irmãos, nós temos experiências fortes com isso. Durante 20 anos eu tive salão. E durante esses 20 anos, naturalmente, saíram vários salões do meu, porque o pessoal começa a formar cliente, já se vê no direito e vai embora. Mas aconteceu, nesse último que eu estava, foram saindo, aconteceu uma situação, e foram saindo, cada semana saía duas, Olha a importância de você ter intimidade com o Espírito Santo, de ter ouvido para ouvir. Chegou as duas últimas, e falou assim para mim: olha, nós não vamos ficar mais aqui, porque ficou estranho o salão, claro, saiu todo mundo. Como que ia ficar bacana, né? E só que tem um porém. Nós vamos... acho que eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou trabalhar em casa. Irmãos, na mesma hora, neste ouvido aqui, na mesma hora, o Espírito Santo disse assim: diga a ela que a sala já está preparada. Eu peguei, olhando para a pessoa, eu disse: o Espírito Santo mente? E ela ironicamente me respondeu: não. E eu disse: então, ele está dizendo que a sala já está preparada. Elas não sabiam o que fazer. Se prostraram assim, ó. Na hora, assim, ó, caiu o semblante, caiu o corpo. Eu falei: segunda-feira você passa aqui, você tem a chave, você pega tudo que é seu. Ah, você vai estar? Eu falei: não, você passa aqui e pega tudo que é seu. Num segundo momento, numa segunda situação, houve uma situação, claro. E neste ouvido, eu ouvi nitidamente. Sabe como? Ela é mentirosa. E caiu por terra todo plano diabólico sobre a minha vida. A intimidade com o Espírito de Deus nos faz ouvir a voz. Gente, é um negócio que não se explica. Você não consegue se explicar. Você não consegue falar
É igual quando a gente ouve o anjo cantando aqui, né? É um agudo diferente, é uma coisa diferente. Eu não sei se vocês já viveram essa coisa espiritual de você ouvir. E uma delas que saíram disse assim: aqui nem o vento entra mais. Eu só estou voltando a esse assunto porque eu quero ensinar e falar para você do que Deus é capaz, do que Deus faz. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, a minha agenda está vazia, só tem eu e mais uma aqui, e eu vou fazer um trato com o Senhor hoje. O dia que isso aqui estiver bombando, eu vou fechar e vou trabalhar só na sua obra. Dois doidos, né? Dois loucos. Ai, irmãos, para quê? Foi chegando um profissional aqui, outro profissional aqui, outro ali, outro aqui. Irmãos, nunca ganhei tanto dinheiro. Mas o Senhor falou: e agora? Aí eu chamei, falei para ele: gente, eu vou fechar, e o que tem aqui é de cada um de vocês. O que vocês trabalham, a área de vocês é de vocês. O cabeleireiro levou as duas cadeiras, levou os espelhos. Lavatório. No lavatório a gente fizemos um lavatório, porque foi uma senhora lá no mesmo dia, no mesmo instante, ela quebrou os 2 lavatórios, pelo peso, né? Mas, irmãos, o que eu quero relatar para você, o que impede você de aceitar de verdade Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O mundo, os prazeres. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então o Senhor está nos convidando hoje a tê-lo como nosso Senhor, a termos o direito. O fato de nós estarmos sentados aqui não nos dá o direito de vida eterna, não nos dá. Você precisa ter esses 2 atos: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, declarar publicamente, e o segundo ato, confessar também com a sua boca que você não quer viver mais sobre o peso do pecado. E nós que já aceitamos, mas que estamos vivendo no pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, vivendo de uma forma em que o Senhor não está aprovando, e por isso estamos tendo dificuldades, estamos tendo prova, nada funciona. Nós precisamos disso. Nós podemos ficar aqui sentado, trabalhar, vir fazer 1000 coisas, e no dia que Jesus voltar, buscar a igreja, nós vamos ficar. É difícil trazer uma palavra como essa, mas ao mesmo tempo me dá um prazer imenso, porque é a oportunidade que muitos têm de aceitar Jesus e passar de criatura a ser filho, e provar da vida com Jesus. Provar da vida com Jesus. O Senhor está falando com você. O Senhor está dizendo para você que Ele quer te amar, que Ele quer ter você, que Ele quer ter intimidade, que Ele precisa que você o reconheça para que você tenha o direito que Ele conquistou na cruz de vida eterna. Foi pago preço de sangue. Nós não tínhamos direito, a nossa graça ela é imerecida, porque nós não merecíamos, mas Ele está nos dando a oportunidade agora. Ele está nos dando a oportunidade neste momento de o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador. Não fique só buscando milagres. Nós temos visto muitas coisas acontecer aqui.
Né, Camila? Que bênção maravilhosa você recebeu essa semana. A palavra que nós falamos aqui não cai no chão, irmãos. Não fica parada, o Senhor executa. Você quer ver? Não foi o Espírito Santo, foi a sua palavra, né? Para minha irmã. Meu irmão que faleceu tem um terreno aqui e tal, e precisava limpar o terreno. E a gente quer fazer uma coisa mais arrumada para deixar tudo em ordem. O rapaz veio da máquina para ver, ele cobrou R$ 1.500. Olha só. Depois, ele fez um desconto. Ele deixou por R$ 1.400. Olha que desconto. Irmãos, mas Deus é maravilhoso. Ele chegou para o pastor e falou assim: olha só, eu vou fazer por R$ 700. Aí o pastor entrou e falou assim: Sola, vou falar uma coisa para você. A hora que você ligar para ele vai falar para você. Eu não preciso esperar o seu pagamento, eu vou vir antes. Irmãos, dito e feito. A hora que a minha irmã ligou para ele: olha, então depois, dia 30, o senhor pode vir, no período da tarde, eu já faço o Pix para o senhor. Não se preocupe com isso. Nós vamos fazer amigos, não é isso? Importante ter amigos. Quando a senhora receber, a senhora me paga, mas eu vou fazer o serviço antes. Quem que faz isso? É Deus. É o Espírito de Deus. E não foi que o Senhor, não foi que Deus, vai acontecer isso, não. Foi a palavra dele, a palavra. Ele só falou, vai acontecer isso. Porque no coração dele, ele queria que acontecesse isso. Essa é a intimidade com o Senhor. Essa intimidade com o Espírito Santo, é disso que nós precisamos, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas reconheçam este lugar onde Deus habita, onde Deus fala: olha, você essa semana vai receber um milagre, algo de extraordinário vai acontecer, e as coisas acontecem. Você vai entrar, seu trabalho vai ser só dia 19, não queira antes. Aí vai lá, pega a carteira. De quem é essa carteira aqui? O Senhor já falou que é dia 19. Aí quando a gente vai ver, é a carteira de quem Ele já tinha dito mesmo. Isso é intimidade, irmãos. Você não quer isso? Você não quer que uma pessoa chega perto de você e esteja doente, e essa pessoa, você estenda as mãos sem medo, e você fala: você está curado agora em nome de Jesus. O que é isso? Ser filho de Deus, reconhecer Ele, falar publicamente, acreditar, buscar o Espírito Santo e ter intimidade com Deus. Se eu tenho oportunidade, eu não quero saber. Se eu puder orar, eu vou e oro, seja onde for. Eu chamo a pessoa no canto e eu falo: você aceita uma oração? Às vezes a pessoa está lá mancando, às vezes a pessoa está com dor. Eu vou e faço. Você precisa ser assim, você vai e faz, porque quem habita em você é o Espírito Santo, é o poder de Jesus que está sobre a sua vida. Você não aceitou Ele só para ficar sentado, só para bater palma, não, você aceitou Ele para pregar para pessoas, para orar e as pessoas serem curadas, e aceitarem Ele como o único e suficiente Salvador. É por isso que nós estamos aqui. Feche os teus olhos.